Fala galera, tudo bem? Agora a gente vai entrar na aula 2. Espero que vocês tenham feito as tarefas que eu passei na aula passada. E agora eu vou falar para vocês o passo a passo para você começar a empreender no seu negócio. Se você já tem o seu negócio, é muito válido você preencher tudo isso que a gente for falando para que você consiga ajustar, adequar e expandir o seu negócio. Primeira coisa que você tem que fazer você tem que entender o seu público-alvo. Sabe aquela brincadeira, parece um negócio do Globo Repórter, assim, onde vive, o que ele come, onde ele dorme, o que ele faz. Você tem que entender tudo do seu público-alvo. Onde ele compra, os hábitos de consumo, qual tipo de produto ele quer produto premium, ele quer produto de custo mais baixo, quais são os horários de consumo, o tipo de coisa que ele gosta de assistir. Claro que você não vai conseguir acertar isso 100%, mas quando você fizer essa primeira descrição, é muito importante, porque todo o restante é baseado nisso. Todos os materiais, a inovação. Quando você for pensar numa dor, você tem que pensar numa dor desse público-alvo. Você tem que pensar numa dor que esse público sente, para que a sua inovação seja aplicável e seja monetizável. Vou até dar um exemplo aqui que eu escutei esses dias de um amigo falando, super bem conceituado no mundo do marketing. O público-alvo é o seguinte, imagine que o público-alvo é a zebra, só que você é o leão. Você tem que saber que hora que a zebra sai para beber água, você tem que saber que hora que a zebra sai para comer e que hora que a zebra está descansando. E você tem que saber a hora certa de você poder avançar para cima e fazer o negócio acontecer. No caso, aqui você tem que saber a hora certa de fazer a venda, de como fazer a venda, de como posicionar, aonde que você tem que estar e os hábitos do seu cliente. Análise de mercado. Depois de você conhecer bem o seu público-alvo, você tem que entender bem o mercado da onde ele está consumindo. Quem são os concorrentes, como que está o preço dos concorrentes, qual o produto mais vendido, qual produto não é vendido e tem oportunidade de estar sendo vendido, quais são os nichos que hoje não são atendidos e tem lá disponibilidade para ser atendido. Essa pesquisa de mercado, você não precisa gastar milhões de reais fazendo, você não precisa fazer nada disso. É algo que você pode fazer entrevistando o seu público-alvo, conhecendo, indo nas pessoas que têm consumo, uma agência, por exemplo. Você vai numa agência de casamento, pergunta sobre o que é os problemas com os bolos, como que funciona isso, formaturas, aniversários. Então, é um estudo de você ter o interesse mesmo de estar pesquisando, estar participando de comunidades que falam sobre o seu assunto. Isso é uma análise de mercado e traz todos os dados para dentro, porque isso vai te ajudar, mais uma vez, naquele primeiro fluxo que a gente viu lá, de entender qual a dor desse mercado e qual a solução você pode propor para isso. Não precisa ser algo revolucionário. Você não precisa inventar um bolo que vai sozinho de carro para a festa. Não precisa ser nada nesse sentido. Uma coisa simples, como o exemplo que eu dei do bolo de cenoura, às vezes um bolo de cenoura zero açúcar, rico em fibra, pode ser uma solução. Ou bolos que tenham pétalas de flores o mais bonito possíveis para fazer inauguração de floriculturas ou de lojas de móveis, de coquetéis. Então, assim, estou dando um exemplo, eu não sou um expert específico desse mercado do público-alvo, mas são exemplos de coisas que você pode entender na hora de analisar o mercado e até entender qual precificação você pode aplicar nisso. Depois, a gente vem para uma metodologia chamada MVP. Muita gente vem falando disso. E o que é MVP? É o mínimo produto viável. Às vezes você tem uma ideia de negócio, só que para produzir aquele produto ou aquela solução, você precisa ter uma indústria, você precisa ter uma fábrica. Só que você não tem uma grana para fazer isso. Como que você pode montar um mínimo produto viável para produzir as primeiras unidades e levantar uma grana com essas unidades para que você possa investir de volta no seu produto? Ou que você possa até mesmo trazer um sócio, porque você comprovou para os investidores que o negócio funciona naquela amostra do MVP. Um exemplo que não tem nada a ver com o nosso mercado. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar nos últimos dias de uma empresa chamada Tesla, que agora é a montadora de carros mais valiosa do mundo, né? A Tesla, que tem como CEO e principal acionista o Elon Musk, teve a ideia lá atrás, só que o Elon Musk não tinha a grana para fazer 100% de tudo que ele queria fazer agora. E aí ele traçou um plano de MVP. Qual que foi o plano dele? Eu vou fazer só 20 carros, só que eu vou fazer os 20 melhores carros do mundo artesanalmente, naquele modelo que eu acredito. E vou vender esses 20 melhores carros do mundo elétricos e super esportivos. Com a grana que isso me fizer, eu faço um carro de classe média alta, numa escala um pouco maior, aí eu não lembro, estou chutando 200 ou 2.000 carros, sei lá.
E aí, com o dinheiro desses 2.000 carros que eu fiz, eu monto uma mega fábrica e eu vou entrar em carros populares elétricos. Deu super certo o plano dele. Trazendo para a nossa realidade, um outro exemplo muito mais simples. Você quer produzir um carro, mas você não tem grana para fazer um carro. Então vamos fazer uma moto. Ah, mas eu também não tenho grana para fazer uma moto. Então vamos fazer uma bicicleta. Por quê? Porque o intuito é o mesmo. Ela vai te levar do ponto A ao ponto B de um modelo mais barato e você testa a sua tese. Se funcionar, você levanta uma grana e monta a moto e depois com a moto você compra o carro. Aqui, trazendo para a sua realidade, é isso. Você não tem grana para fazer uma fábrica, vamos comprar uma batedeira, vamos fazer menos bolos por dia, mas vamos fazer naquele modelo que você queria. Qual é o mínimo produto viável que você pode criar na sua realidade para que você alavanque a sua ideia, gerando uma grana com aquele MVP ou mostrando e provando que o modelo de negócio funciona e pode conseguir um investidor para o seu negócio. Depois que o seu MVP está funcionando, o que eu te indico é, não só depois, mas talvez até durante a criação do seu MVP ou talvez até antes, porque isso vai te dar uma ideia, participe de movimentos, participe de comunidade, participe de mastermind. São coisas que valem muito a pena. Se você quer estar empreendendo, se você quer estar começando o seu negócio, você precisa estar rodeado de gente que está fazendo isso ou que tem esse desejo. Você precisa estar dentro de uma tribo de índios que querem empreender, que querem fazer isso, porque lá dentro você vai fomentar a ideia, você vai oxigenar seu cérebro. Então vale muito a pena. Pesquisa. Todos os setores hoje existem isso. Está muito bem difundido em todas as mídias sociais. Tem mastermind online, tem mastermind presencial. Dá uma pesquisada, quais são os masterminds do seu setor, quais são as comunidades, ou os grupos de trabalho para empreendedores. Tudo isso vale muito a pena você estar fazendo. Fica aí como tarefa de casa. Você vai descrever o seu público-alvo. Você vai fazer uma análise de mercado. Vamos elencar aqui 5 coisas para você fazer a análise do seu mercado para ficar mais realista. Quem são os concorrentes? Quais os principais produtos vendidos? Qual o preço eles são vendidos? Quais produtos poderiam existir que os consumidores gostariam de ter ali naquele mercado? E especificamente, qual é o tamanho da região do seu mercado? É na sua cidade, é no seu estado, é na sua região? Levanta essas 5 coisas que você já vai estar na frente de muita gente que não fez isso. Passo 3, eu te desafio a você pensar no seu MVP. Se você já tem um negócio rodando, qual é o MVP que você pode criar para a expansão do seu negócio? Se você ainda não tem, eu te desafio a descreva e crie o MVP atual seu. E fica a tarefa aí de você achar um mastermind que seja sobre o assunto do negócio que você quer fazer e entra para ele ainda essa semana.